Vamos falar com o professor Dr. Yuri Sarrioni. Sarrioni. Caríssimo Dr. Sarrioni, como vai? Como vai? Tudo bem, então? Tudo Bom bem, dia graças a Deus. Você e seus ouvintes. Vamos tentar dar uma orientação aqui sobre a técnica jurídica, porque o clima hoje é um clima de paixão, Dr. Sarrioni. Hoje é um clima de paixão, uns querem Lula preso, outros querem Lula solto, e fica Lula, e Maluf está preso em casa, e não devia estar na cadeia, segundo muitos. Aqui o Alberto César, que é o nosso comandante do esporte da Rádio Brasil, falando, não é possível. Qual é essa realidade? Primeiro vamos falar de cadeia. Prisão domiciliar é só benefício? Não, prisão é prisão. A questão é cumprir pena. O que a lei faz, e aí é muito importante as pessoas terem um discernimento, porque esse clima de clássico de futebol, ele não ajuda na hora da gente pensar as coisas, que prisão é cumprimento de pena. O que a lei vai dizer é que aquelas pessoas que possuem algum tipo de necessidade maior, que não pode ser atendida pelo estabelecimento prisional, elas possam cumprir a pena excepcionalmente em regime domiciliar. O que eu acho que é importante assim, a gente pensar que nesses tempos que nós vivemos hoje, as pessoas entendem que não basta só a pessoa ser condenada e ter que cumprir a pena, mas ela tem que sofrer um castigo de forma continuada, porque senão isso não sacia uma certa sede de vingança que a população tem gerado contra determinados tipos de réus especiais, sem ter que nominar nenhum deles agora. Mas claramente, assim, se há a comprovação de que o estabelecimento prisional não está apto a atender um determinado preso, quer provisório, quer condenado, ele sim tem que cumprir a sua prisão em caráter domiciliar e não há nenhum demérito nisso, na minha modesta opinião. Muito bem, concordo com Vossa Excelência. Agora, doutor Sarrioni, nós hoje comentamos também, inclusive a sociedade tem muita dúvida sobre isso, que a decisão do Supremo possa vir a ter um efeito vinculante. Eu me lembro o juiz Sérgio Moro, no programa Roda Viva, ele dizia que a partir dessa decisão teríamos que soltar pedófilos, traficantes, que isso seria um grande erro, que acabaria colocando em liberdade criminosos de alta periculosidade. Isso é verdade? Esse é um discurso bastante apelativo, né? O que é importante a gente estabelecer é que o Supremo Tribunal Federal, em 2016, ele estabeleceu com efeito vinculante, e aí para o ouvinte poder entender, que obriga todos os tribunais do Brasil a determinarem a prisão daqueles condenados que tiverem a sentença mantida na segunda instância. Tá? Esse caso que está sendo julgado hoje, que será julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, ele é um caso que, embora sendo julgado pelo plenário, ele por si só não pode superar esse efeito vinculante, porque no processo brasileiro existem vários casos diferentes que podem gerar efeitos sobre todos os tribunais, sobre todas as pessoas, ou só efeitos limitados a um caso específico, que é o caso do presidente Lula. Então esse HC do presidente Lula, ele só vai ter, na perspectiva coletiva, de sinalizar uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas cada pessoa interessada vai ter que fazer o seu pedido individualmente, sendo que não há uma obrigação dos tribunais seguirem a decisão do Supremo. O efeito prático disso é um efeito em cascata, que provavelmente vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha que analisar milhares de habeas corpus de pessoas interessadas em aguardar o processo em liberdade. Então, assim, objetivamente, não vai haver esse efeito imediato de soltura, entretanto, há sim a previsão de um efeito em cascata, de um sem número de pedidos na Justiça de aguardar o julgamento de recurso de liberdade. Agora, muita gente não entende, por exemplo, doutor Sarrioni, com relação ao pedido do HC, essa questão relativa à pessoalidade da pena no direito penal, né? Que ela não pode passar fora dos limites do próprio réu. Quer dizer, todo mundo tem direito ao HC, não é?
Claro, o habeas corpus ele é uma garantia prevista na Constituição, é um direito que não pode ser revogado, conforme foi escrito na Constituição, e ele se dá sempre que houver uma ameaça à liberdade do indivíduo, ou seja, há um risco de uma decisão arbitrária por parte do Estado, e nesse caso cabe um habeas corpus para preservar a liberdade. Basta lembrar que no auge da ditadura militar brasileira, o direito de habeas corpus foi cassado pelo regime militar. Então as pessoas elas estão tão preocupadas se o Lula vai ter direito a um HC, se o Maluf vai ter direito a um HC, e as pessoas acabam esquecendo que há pouco tempo atrás, antes do nosso período democrático, o Estado cassou o direito do HC, ou seja, praticou uma violência muito mais grave contra a sociedade. Isso mesmo, não tem dúvida. Bom, muito bem. Esse HC pode dar ao Lula, especificamente, a possibilidade de ele vir a concorrer nas eleições desse ano? Absolutamente não. Uma coisa não tem a ver com a outra. O HC ele é estritamente vinculado ao direito do Lula aguardar o julgamento dos recursos deste caso do triplex em liberdade. Lembrando que o Lula é réu em outras ações e caso o Lula venha a ser condenado em outras ações, essa decisão não estende aos outros processos. Essa decisão é limitada ao caso do triplex. Especificamente com relação à possibilidade de ser candidato, por ter sido condenado por corrupção, que é um crime contra a administração pública, uma vez publicado o acórdão pelo TRF da 4ª Região, que já aconteceu, o Lula já está inelegível por força da lei da ficha limpa. Há a possibilidade do Lula ser candidato? Sim, desde que ele consiga uma liminar no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, especificamente para afastar os efeitos da inelegibilidade em decorrência da condenação dele em segunda instância. Então, o HC não muda a questão do Lula candidato, que vai ter que ser enfrentada num outro momento, junto com o recurso que ele vai interpor para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Doutor Yuri Sarrioni, então, só para deixar bem claro, porque o Alberto César aqui comigo no estúdio A da Rádio Brasil, ele dizia assim, bom, se ele conseguir, o Cabral também vai conseguir. São casos diferentes, não são? A situação é um tanto quanto diferente, porque o Cabral, ele responde a um sem número de ações e em todas as ações existe a decretação da prisão preventiva. Então, ainda que o Cabral ele possa, com base no entendimento no possível novo entendimento do Supremo, aguardar o julgamento dos seus recursos em liberdade, é fato que existem outros processos em trâmite com prisão preventiva decretada, e por esse motivo, na hora de cumprir o alvará de soltura, esse alvará seria prejudicado, que é como nós falamos, ou seja, a pessoa não pode ser colocada em liberdade porque está presa por outros motivos. E a prisão preventiva, ela não tem nada a ver com essa prisão que a gente está discutindo em segunda instância, só para explicar rapidamente. Essa prisão que está sendo discutida com relação ao ex-presidente Lula, ela seria a possibilidade de você antecipar o início do cumprimento da sua sentença. E a prisão do Cabral, em muitos dos outros casos, é aquela prisão preventiva, ou seja, aquela prisão que considera que o réu, caso posto em liberdade, possa comprometer o bom andamento da ação, que é porque ele tem poder para coagir testemunha, para destruir prova, ou eventualmente ele apresente um risco de fuga. Então, são prisões bem diferentes, embora o efeito prático seja o mesmo, né? A pessoa fica recolhida no cárcere, mas efetivamente no caso do ex-governador Sérgio Cabral, ele não seria colocado em liberdade em hipótese alguma. Ok, agora a decisão do HC normalmente é monocrática, depende de um juiz. É uma exceção essa discussão no plenário do Supremo, essa concessão ou não? Ou eu estou equivocado? Me posiciona com relação a isso. Em parte. Cada processo judicial no Brasil existe um ministro, um desembargador,
relator. Sim. Então, normalmente eles são julgados num colegiado. O que é usual é você ter o julgamento pela turma, no caso do Supremo Tribunal Federal. De maneira que poderia o relator dar uma liminar. Então, assim, a liminar, ela é individual, ela é monocrática, ou seja, ela era analisada pelo ministro relator, mas o julgamento do mérito ele tem que ser feito pelo colegiado, que no caso é a segunda turma que é preventa para julgar o processo do ex-presidente Lula. A excepcionalidade do colegiado se dá no momento em que, em 2016, o Supremo firma um entendimento com força vinculante, ou seja, que vincula não só todos os tribunais abaixo do Supremo, mas os próprios ministros, e alguns ministros começaram a se rebelar contra esse entendimento, de maneira que houve uma iniciativa por parte de alguns ministros em reabrir essa discussão. E o Supremo, falando de uma forma leiga, ele só pode fechar questão por meio do seu plenário, porque aí julgam todos os ministros e é a partir do plenário que se firma a jurisprudência com efeito vinculante, que se firma o precedente, ou seja, onde tem o direcionamento que os advogados, o Ministério Público, os juízes vão ter que seguir dali em diante. Então, a importância do julgamento pelo plenário, e daí a sua excepcionalidade, é porque, caso haja a possibilidade de mudança de entendimento, ela teria que ser feita pelo mesmo colegiado que outrora decidiu pela prisão a partir do julgamento em segunda instância. Pois bem. Hoje nós temos essa discussão sobre o inciso 57 do artigo 5º. Para o senhor, o que é o trânsito em julgado? O que é o trânsito em julgado? Tecnicamente é quando não existem mais recursos possíveis de serem interpostos, ou seja, a pessoa exerceu todos os recursos previstos no ordenamento jurídico ou, eventualmente, ela deixa de recorrer em algum momento do processo, ou seja, perdeu o prazo para recorrer, então a decisão ela se tornou irrecorrível. Então, essa é a definição técnica do que é o trânsito em julgado. Ok. E a partir do segundo grau já há o trânsito em julgado? Não, a partir do segundo grau não há o trânsito em julgado se a parte interessada interpuser os recursos para o Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial, e para o Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário. A questão que se coloca com relação à prisão é que, diferentemente do recurso que você faz, por exemplo, do juiz Sérgio Moro para o Tribunal Regional da Quarta Federal, esse recurso, que é o famoso recurso de apelação, ele possui um efeito chamado efeito suspensivo. O ouvinte vai se lembrar muito nas questões futebolísticas, quando o jogador do time dele recebe o cartão vermelho e você fica na dúvida, mas ele joga ou não joga a próxima partida? E fala, não, mas o time vai entrar com um pedido de efeito suspensivo no STJD. Então, ou seja, há uma automática suspensão dos efeitos daquela sentença. Esse efeito, essa suspensão, ela não ocorre quando você recorre da segunda instância para o Superior Tribunal de Justiça e da segunda instância para o Supremo Tribunal Federal. Daí a tese de que haveria a possibilidade do início da execução. Daí, pelo mesmo motivo, que já se iniciam os efeitos da inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa. Alberto, alguma pergunta para a gente encerrar? Primeiro, eu estou aqui observando com muita atenção como é bom a gente ouvir as pessoas que têm um saber, né? Muito interessante. Doutor, eu queria apenas fazer uma pergunta. Há outros processos nos quais o Lula está envolvido. É de se supor, imagino que seja, que ele em liberdade vai ter muita condição de trabalhar, de conversar com testemunhas e, sei lá, de uma certa forma, entre aspas, obstruir a justiça. Não cabe aí, de repente, em se configurando alguma coisa nesse sentido, uma prisão preventiva? Então, esses são fundamentos que justificariam a prisão preventiva. O que nós não podemos sustentar é o risco em tese. O risco, segundo a jurisprudência dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é de que esse risco ele tem que ser materializado, ou seja, tem que ficar constatado de alguma forma que objetivamente ele atuou para tentar intimidar, para combinar um depoimento de uma testemunha ou para assumir como a prova. Simplesmente especular, caso em liberdade estivesse, ele iria causar algum dano ao processo,
esse tipo de especulação certo. não é admitido como fundamento para a decretação da prisão preventiva. Porque daí é a presunção do crime, né? E o crime tem que ser materializado, né? A presunção de inocência é muito forte, mas a presunção de que vai substituir é muito fraca. Aliás, a gente está vivendo hoje a presunção da atuação criminosa, né? Porque o Ministério Público quer prender de qualquer forma. O procurador lá de Curitiba, Dallagnol, está fazendo até promessa, greve de fome, jejum. Quer dizer, ele disse isso publicamente, tá no Twitter dele, né? Pois não, Érica? E o ouvinte Efraim Silveira, ele participou perguntando ao professor Yuri Sarrioni sobre será que há necessidade de uma nova constituinte? Qual é a sua posição? A nossa Constituição já não vale nada? Vamos atualizar? Ela é muito boa, também. Considerando a transição que nós fizemos do regime ditatorial para o regime de democracia. A pergunta ela é muito inteligente, no sentido de que se ficar decidido pelo Supremo de forma definitiva, de que a interpretação da Constituição é de que você não pode ser preso enquanto não terminada todas as instâncias, a resposta ao ouvinte é sim, somente com uma nova Constituinte, e aí eu já me antecipo dizendo que aquela PEC que está sendo gestada no Congresso para permitir a prisão em segunda instância, ela já é manifestamente inconstitucional, porque em se tratando de direitos fundamentais, aqueles previstos no artigo 5º, somente uma nova Constituinte pode aboli-los. Não há possibilidade de reforma para diminuir direitos, somente para ampliar direitos. Então o ouvinte está corretíssimo na sua colocação. Doutor Sarrioni, muitos me perguntam, nós estamos no finalzinho do programa, esse processo do Lula, ele corre num ritmo, num tempo absolutamente normal no processo penal ou foi muito rápido? Eu não diria especificamente do Lula, eu diria todos os processos que nós chamamos de Operação Lava Jato no Brasil. Eu não falo só de Curitiba, mas eu falo do Rio de Janeiro também. Claramente, eles estão tendo um ritmo diferenciado. A prestação jurisdicional em matéria criminal, ela mesmo na própria Justiça Federal do Paraná e na Justiça Federal do Rio de Janeiro, não acontece nem em 1/10 dessa velocidade. Ela é muito... Os processos têm sido tocados a toque de caixa e os juízes, tanto o doutor Marcelo Bretas quanto o doutor Sérgio Moro, têm atuado praticamente de forma exclusiva em processos correlatos à Operação Lava Jato. Então, assim, não diria algo dedicado ao ex-presidente Lula, mas dedicado ao interesse do judiciário em dar uma rápida resposta a essa operação que claramente pode-se dizer que é a mais importante da história do país. Caríssimo doutor Yuri Sarrioni, olha, privilégio tê-lo no Direito Nosso de Cada Dia, viu? Muito obrigado pela sua participação. O privilégio é meu, disponham sempre.